Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Materiais Inovadores. Meu nome é Diana Barp, mas vocês podem me chamar aí carinhosamente de Edi. E eu vou começar aí a minha descrição. Sou branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos compridos. Hoje estou vestindo uma blusa preta, uma blusa cinza estampada por baixo, calça preta e botas. E sempre começo a minha aula agradecendo a essa equipe maravilhosa desse estúdio que faz essa aula acontecer para vocês aí em casa. Agradeço também a participação do pessoal de Libras. Hoje nós vamos contar com o Marco e com o Felipe. Olá! E aí a gente vai lá para a nossa aula Materiais Inovadores, atividade 3, Desenvolvimento 3. E o nosso aprofundamento é sempre o Corpo, Saúde e Linguagem. Vai englobar aí a área de Ciências da Natureza e Linguagens. A nossa unidade curricular 2, a gente não pode esquecer o nome, que é Tecnologia e Qualidade de Vida. E o nosso componente é o Materiais Inovadores. Lembrando que a atividade 3, o tema aí é polímeros. Então vamos para a parte aí importante da nossa aula, que são os lembretes. Então não esqueça aí de fazer uma rotina de acompanhamento, né? Fazendo anotações no seu diário de bordo. Essas anotações são muito importantes, a gente sempre faz uma atividade de sistematização, ou seja, vamos revisitar, vamos voltar a ver os conhecimentos que vocês viram aí durante essa aula, então é muito importante fazer a anotação do diário de bordo, que pode ser um caderno, pode ser um bloco de notas no celular, tá? Não esqueçam aí de acessar e realizar as tarefas, já está aparecendo para vocês no aplicativo as tarefas, tá? Pode acessar e realizar as tarefas. Siga as orientações e recomendações da Pro aqui do Centro de Mídias e do seu professor na sala de aula, tá? E não esquece aí de fazer a nossa avaliação da aula, tá? É sempre muito importante esse feedback aí, esse retorno para nós. E aí nós vamos aí só dar uma olhadinha aí por cima, bem rapidamente, para as habilidades que vão ser desenvolvidas aí na atividade 3, tá? Então, vão ter momentos durante a atividade 3 que a gente vai interpretar textos de divulgação científica. Nós continuamos com essa habilidade aí desde do comecinho do semestre, que é analisar a propriedade dos materiais, investigar e analisar situações problemas, que é o caso dessa atividade de hoje. A partir de uma situação problema, a gente vai desenvolver aí uma atividade. A habilidade 8 é selecionar e mobilizar aí os conhecimentos e recursos das ciências da natureza para propor aí intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais, tá bom? Então, essas são habilidades aí da atividade 3. Os objetos de conhecimento são os polímeros, né? Polímeros presentes no cotidiano, a sua produção, as propriedades dos polímeros, aplicações desses polímeros, principalmente aí visando a melhoria da qualidade de vida e a influência, né, o impacto desses materiais aí no meio ambiente, né? E também vamos falar de novas tecnologias aí como os biopolímeros, tá? Nós vamos ter uma aula específica aí onde a gente vai falar sobre esse tema, tá bom? E o objetivo aí da nossa aula de hoje é falar um pouquinho aí dos aspectos históricos dos polímeros, definição de polímeros. Nós já falamos em outras aulas, nós vamos retomar a composição dos polímeros, os processos de síntese, tá? E aí, principalmente, as propriedades dos polímeros e as aplicações, ok? Então, vamos lá, eu começo aí a aula fazendo uma retomada aí da aula anterior, que eu falei sobre polímeros. Então, vamos relembrar o conceito de polímero, né? Você tem um monômero, tá? Que vai se repetir aí, né? Então, vários monômeros vão formar um polímero, tá? Então, o polímero é uma macromolécula, é uma molécula bastante grande, que é formada pela repetição de unidades menores que a gente chama de monômero, certo? E aí eu tenho a representação de um polímero termoplástico, tá vendo? Tá aqui. Opa, que ele voltou o slide. Deixa eu coacionar a canetinha aqui. E vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho um polímero termoplástico, certo? Eu tenho aqui, ó, um termorrígido. Percebe a diferença entre eles? Ó, os termoplásticos aqui, ó, quase não tem, ó, não tem ligação entre eles aqui, ó.
como tem aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de ligações aí cruzadas, tá? Então, esses aqui, eles são facilmente amolecidos, moldáveis e são recicláveis. Os termorrígidos, a gente não tem essa mesma propriedade, justamente por conta dessas ligações aqui cruzadas, né? Eles não são tão fáceis aí de amolecer, depois de moldados, eles não voltam, né, ao estado original. Então, aí a gente, se aquecer, o que vai acontecer é a decomposição desse material e eles não conseguem ser reciclados, tá? E aqui no meio eu tenho os elastômeros, que são as borrachas, tá? E aí a gente pode até lembrar do processo de vulcanização que eu comentei na aula anterior, que é a adição, por exemplo, de enxofre a borracha, né? Então, a borracha aquecida, você faz a adição de enxofre para que ela seja uma borracha mais resistente, e esse processo se chama vulcanização, tá bom? Então, aí a gente fez uma retomadinha do que foi a aula anterior e eu vou passar aí para o próximo slide. Também, aí vamos retomar o conceito que a gente viu na aula anterior, que é o conceito de homopolímero e copolímero, tá? Então, um homopolímero é um polímero formado por apenas aí um tipo de monômero. Tá vendo que o mesmo monômero, ou seja, a mesma subunidade que se repete, tá? Um copolímero, eu posso ter 2 ou mais monômeros aí, ó. Então, ó, esse monômero é diferente desse monômero, tá? Mas eu tenho também a formação de um polímero, mas um polímero diferente formado por 2 ou mais monômeros, tudo bem? E aí, dentro dos copolímeros, ou seja, aqueles que são formados por 2 ou mais tipos de monômeros, eu tenho algumas classificações ainda. Eu posso ter polímeros que eu posso classificar em aleatório ou estatístico, quer dizer que não tem aí, ó, um padrão de repetição, tá? Aqui, ó, eu tenho um padrão que é periódico, ou seja, cada pedacinho se repete de uma mesma maneira, tá? E aqui eu tenho o alternado, ó, um polímero alternando com outro, certo? Aqui eu tenho o grafitizado ou enxertado, tá? Então eu tenho uma cadeia com adição de outras cadeias. E aqui eu tenho aqui a formação do reticulado ou aquele de linhas, né? Cadeias ramificadas aqui, linhas cruzadas, tá? Ok? E aqui eu tenho um polímero em bloco, tá vendo? Um bloquinho de um tipo de polímero, mais um bloquinho de outro tipo de polímero, ok? Então, esses são exemplos aí de copolímeros, porque só bater o olho você vai ver que é formado por mais de 2 tipos de monômeros, então eu tenho um copolímero e os copolímeros podem se apresentar dessas formas aí, ok? Então, isso aí tudo é retomada da aula anterior. E aí, a proposta de atividade para a atividade 3, né, para desenvolvimento 3 da atividade 3, é uma situação-problema que está descrita no mapa, tá? Então, qual é a proposta do mapa, né? Falar sobre os polímeros da era moderna, né? Como equilibrar o seu uso e reduzir os danos ao meio ambiente, né? Então, quando a gente fala de polímero, automaticamente vem na nossa cabeça os plásticos, né? E os plásticos constituem aí uma boa parte dos materiais poliméricos e estão presentes no nosso cotidiano e representam também aí um grande impacto ambiental, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí no momento 1, o que é previsto para análise dessa situação-problema. Então, no momento 1, é solicitado que vocês, estudantes, né, formem grupos para o desenvolvimento da atividade. Então, cada grupo vai ficar responsável por investigar uma parte aí do assunto que é polímeros. Então, por exemplo, cada grupo vai ficar responsável, um grupo, por exemplo, fica responsável por investigar o histórico, a evolução dos polímeros, o outro a aplicação dos polímeros, né? Qual é a relação aí entre os polímeros e a melhoria da nossa qualidade de vida, tá? Então, vocês podem dividir os temas aí entre os grupos e fazer esta pesquisa, tá? Então, é importante que no momento da pesquisa, vocês considerem aí
quais propriedades e características dos polímeros são essenciais para garantir conforto e rendimento. Por exemplo, leveza, resistência, né? Então, que característica que os polímeros têm que são materiais aí que a gente tanto usa no nosso cotidiano, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou deixar aí como sugestão e vou também passar o vídeo que vai falar um pouquinho dos plásticos, né? É um vídeo aí, ele faz uma retomadinha aí um pouquinho do histórico dos plásticos, vai dar algumas informações bem interessantes para que vocês façam uma discussão bem legal aí a partir da pesquisa que vocês fizeram e do vídeo aí que eu vou propor, tá? Então, produção, pode rodar o vídeo. Hoje o nosso assunto é sobre eles, os plásticos. Usamos tanta quantidade que nossos descendentes talvez se refiram à nossa época como sendo a era dos plásticos. Muitos dos utensílios domésticos, automóveis, embalagens e até mesmo roupas são feitas com esses polímeros. Mas seria possível a vida humana mantendo os mesmos padrões de conforto sem os plásticos? Olha, eu diria que não. Mas quem é você? Eu sou um químico, mas a minha especialidade são esses queridos polímeros. Apesar dos pesares, é bom você ter aparecido por aqui. Você pode me ajudar na aula de hoje, que tal? Minha querida, aula? Eu não dou somente aula, eu dou um show de conhecimentos. Eu sou um showman. O primeiro polímero sintético surgiu em 1907 e foi obtido por Beckland. Este polímero recebeu o nome comercial de baquelite. Sentiu? Beckland, baquelite, sentiu? Até hoje ele é utilizado em cabos de panela e alguns componentes elétricos. Desde então, a indústria e o uso dos polímeros não para de crescer. Hoje mesmo, roupas especiais como o uniforme de astronautas, vestes de corredores de Fórmula 1 e roupas de mergulho são produzidos com polímeros especiais que possuem as propriedades desejadas para cada caso. E tem também... Ué, mas aqui não tem água. Ai, ninguém merece mais um maluco. Não tem água, mas tem muita química. Fica aqui conosco. Oba, eu adoro química. Bem, continuando a nossa aula, um polímero é uma macromolécula formada pela repetição de pequenas unidades químicas mais simples, chamadas de monômeros e unidas por ligações covalentes. Exatamente. Os polímeros sintéticos podem ser classificados em termoplásticos, que são aqueles que podem ser fundidos por aquecimento e solidificados por resfriamento, e por isso são recicláveis. Os termorrígidos ou termofixos são os que não podem ser fundidos, causando dificuldades para serem reprocessados. Sim, os termorrígidos ou termofixos, como por exemplo o poliuretano, conhecido pela sigla PU, os de resinas fenólicas, os epóxis, o baquelite, o poliéster, o poliacetato de etileno vinil, EVA, entre outros. Como é que você sabe? Mergulhar nos assuntos de química é a minha diversão predileta. Essa história tá muito mal contada. É sério. Inclusive eu recolho plásticos do fundo do mar para enviar para a reciclagem. É sério. E vocês sabem como se faz a reciclagem? Primeiro é necessário separar os diferentes tipos de plásticos. Para isso, pode ser utilizado o código que indica o material empregado na confecção do produto ou da embalagem. A simbologia adotada aqui no Brasil é um triângulo com 3 setas, chamado Triângulo de Möbius. No centro aparece a numeração correspondente à resina com a qual o material foi feito. O
Uma vez eu ouvi uma conversa que esse número representava quantas vezes o plástico havia sido reciclado. Nada a ver. Este número representa a resina a partir da qual o plástico foi fabricado. No caso de potes e garrafas, este código encontra-se impresso na parte de baixo. Nas sacolas, em geral, é impresso em uma das laterais, mas em algumas não tem esta identificação ou é ilegível, exigindo outros testes para que a separação seja feita. Prestem atenção. O uso do plástico é crescente em virtude das características favoráveis desse material, pois conservam muito bem os produtos embalados, permitem uma boa apresentação e a visualização pelo consumidor. E também oferecem boa resistência mecânica, além de possuírem baixa densidade e permeabilidade. Ocorre que o uso desenfreado e o baixo encaminhamento à reciclagem têm trazido inúmeros problemas ao meio ambiente, pois eles demoram centenas de anos para se decompor. Pessoal, o mais importante é reduzir o uso de plásticos. Reciclar seria a terceira alternativa. Vocês querem conhecer agora uma iniciativa muito bacana? Quero sim. Tem que mergulhar? Alternativas de reuso vêm sendo empregadas para a produção artesanal de objetos decorativos e acessórios. Pessoal, vocês sabiam que com uma garrafa de PET se pode fabricar 2 camisetas? Essas camisetas poderiam ser garrafas PET que ficariam boiando num riacho qualquer. Legal, né? Verdade. Porém, essas alternativas ainda são muito pequenas em relação à grandeza do problema. É possível até fabricar tintas usando a resina das garrafas PET. Já tem algumas empresas fazendo isso. É muito interessante. Dizem os fabricantes de tintas que elas ficam bem melhores quando fabricadas com resinas que vêm do PET. Também é possível fabricar madeira plástica de PET. Falamos nela no episódio de vídeo Reduzir, Reaproveitar, Reciclar. É outra alternativa legal. Pena que aqui no Brasil essas iniciativas ainda são poucas. Como a quantidade de plástico espalhada por aí é tão grande, alguns países da Europa já proibiram o uso de PET pelas indústrias de água e refrigerantes, incentivando o uso de vidro que pode ser retornável. Atitudes mais sérias devem ser tomadas para que imagens como estas não sejam tão evidentes na nossa sociedade, né? E além de tudo, vender todos esses produtos feitos com PET deve dar uma graninha, além de ajudar e muito o meio ambiente. Quem sabe a gente não se torna sócio, hein? A gente podia falar sobre o assunto, sabe? E você, o que pode fazer para ajudar o meio ambiente em relação aos plásticos? Faça uma limpeza em casa, veja tudo que pode ser reutilizado ou reciclado e coloque a mão na massa. E depois disso, pense cada vez que for usar uma embalagem plástica. Reduzir é preciso. Reduzir, reutilizar, reciclar. Tchau, gente! Olá, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e a gente vai dar continuidade aí à nossa atividade, tá? Então, o segundo momento da nossa atividade aí que é proposta no mapa é que vocês façam aí, porque vocês preenchem uma tabela com relação a algumas propriedades aí dos plásticos, tá? Eu deixo aí como indicação um vídeo de um experimento aí que foi realizado na USP, que faz essa separação dos plásticos, tá bom? E aí a tabela que é sugerida para que vocês preencham é essa, né? Qual é a densidade dos plásticos, ou seja, a densidade é maior que 1, menor que 1, é próximo de 1. A temperatura de amolecimento de cada um dos tipos de plásticos, tá? Que é solicitado lá no mapa. Os plásticos são termorrígidos ou termoplásticos. Eles são flexíveis, rígidos ou quebradiços, né? Então, lá no momento 2 é sugerido que vocês peguem plásticos do cotidiano, como o PET, o PVC, o polipropileno e o poliestireno, e vocês preencham essas propriedades, preencham essa tabela aí com as propriedades aí dos plásticos para que vocês façam uma análise, tá? Se é possível separá-los, tá bom? E aí eu deixei aí de informação mais uma tabela que pode ajudar vocês no momento de preenchimento da tabela anterior. Então, se a gente olhar lá as propriedades aí, como a densidade, por exemplo, do polipropileno, é bem diferente da de densidade lá do último do PVC. Então, eu consigo separar os dois por densidade? Sim. Mas se eu pensar, por exemplo, no PET e no PVC, que são as duas últimas linhas aí,
que tem a densidade muito próxima, será que é possível separar por densidade? Não, eu vou ter que fazer um outro tipo de teste. E aí dá a ideia, por exemplo, do teste de chama, que é se eu queimar um pedacinho desse plástico, vai produzir um tipo de chama e, inclusive, no experimento que eu indico para vocês olharem lá, fala sobre a fumaça. Eu posso ter uma fumaça ácida e eu posso conseguir aí separar esses dois componentes, por exemplo, até pelo tipo de fumaça, tá bom? E aí, no momento 3, pede uma organização para vocês aí dos dados, né? Que vocês façam aí a consolidação desses dados, né? Considerando as propriedades e características de cada material e escolham um material para aprofundar a investigação. Momento 4 e momento 5 é momento de retomada de hipóteses e que vocês pensem aí em uma proposta aí visando a qualidade de vida e a sustentabilidade, tá? E aí eu deixei uma tabelinha só para consulta aí para vocês do tempo de decomposição de cada um desses materiais aí, ó, saco plástico 20 anos, copo de espuma, tá? E assim por diante, ok? E aí eu vou deixar uma atividade para a gente responder no nosso momento de interação. Eu vejo vocês lá. Muito obrigado, não esquece de fazer a avaliação da nossa aula.